De acordo com o dicionário, felicidade é um momento durável de satisfação, onde o indivíduo se sente plenamente feliz e realizado. Um momento onde não há nenhum tipo de sofrimento. Mas felicidade é um fim ou estado passageiro? É possível ser feliz ao lidarmos com perdas, decepções, dores e circunstâncias que machucam a alma e nos tiram aquilo que muitas vezes definimos como felicidade. Para o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. A verdade é que somente seguindo o caminho da humildade e da obediência de Deus é que poderemos experimentar uma vida satisfeita apesar das circunstâncias. Juntos com Jesus, poderemos completar de fato a resposta pessoal e intransferível. Para você, felicidade é. Esta também é a nova série da IP Morumbi. Aquela entrada do pastor Rivanildo me dá uma... Eu quero um dia fazer igualzinho a ele, ou ainda treinar com ele. Irmãos, nós estamos chegando próximos da nossa conferência de missões. Quem está animado para isso aqui? Está fraco esse tempo. Uzinho bem. Queridos, nós vamos estar trazendo aqui gente muito boa para falar do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso Brasil e do nosso mundo. Deus tem um amor muito grande por esse mundo e a gente está querendo trazer aqui, vamos trazer o Ricardo Bitum, que é um sociólogo, um homem que é pastor, e vai dar um panorama para a gente aqui da cidade de São Paulo. Vamos trazer gente especializada em cidade de São Paulo para dizer para a gente os grandes desafios que nós teremos como igreja para os próximos anos. E já temos vários projetos. Ninguém vai poder falar assim, por que nós vamos fazer missões lá do outro lado do mundo se aqui tem tanta necessidade? Bom, 1% da igreja vai para o outro lado do mundo, o resto fica. Então vai ter um bocado de coisa para a gente fazer aqui durante o ano de 2016. Nossa cidade, vários projetos. Estamos em contato com 8 entidades que trabalham na cidade. E vamos ter projetos aqui muito bacanas para você e eu participarmos. A segunda coisa, nós vamos trazer o pastor Antônio Carlos Costa. Esse homem, na época da Copa do Mundo, ele fez um alarde muito grande no mundo inteiro. Só não ficamos sabendo aqui no Brasil. Mas fora do Brasil, a imprensa do mundo inteiro foi mobilizada por causa desse homem que foi lá na FIFA e fez uma manifestação em nome do sofrimento do povo brasileiro. Então vai ser muito legal, ele vai estar aqui e vai também... Nós vamos trazer uma entidade chamada 27 Million. Essa entidade ela trabalha com 27 milhões de escravos humanos no mundo inteiro. E vai dar aqui uma noção para a gente do que significa tráfico de pessoas, tráfico de órgãos, tráfico de bebês. Nós vamos estar trazendo aqui assuntos bem fortes para a igreja repensar e sabermos o que nós vamos fazer em relação a isso tudo. Não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo país no tráfico de mulheres para o sexo. É o segundo. Fiquei sabendo desse negócio e já estou preocupado. Eu creio que a igreja pode ser parte de um projeto de Deus para resgate de pessoas que estão sendo levadas, enganadas por Satanás. E no último dia, no dia 30 de agosto, nós vamos trazer aqui o fundador daquele movimento, Dalit Freedom Network, lá na Índia, que trabalha com 300 milhões de intocáveis. Pessoas que não têm um salário, pessoas que nascem e morrem num lugar porque elas não podem pegar sequer um ônibus, porque se a sombra dela passa por uma pessoa, aquela pessoa se torna impura. Eles são considerados menos que humanos. Nós vamos trazer o fundador que hoje de um movimento que hoje tem 107 escolas com 30 mil crianças. Ele está resgatando crianças no centro da prostituição e crianças que são entregues com 4 anos e quando têm 10 anos já estão praticando sexo com 20 homens em alguns casos. Coisas incríveis que para o século 21 a gente nem consegue imaginar. Deus vai trazer diante dos nossos olhos, irmãos, porque quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre.
Por isso nós queremos sofrer com nossos irmãos em todas as partes do mundo. Amém? Estamos juntos? Então nós vamos fazer grandes coisas aqui com a nossa igreja. Eu estou animado. A igreja está se renovando, a igreja está tendo um grupo de jovens muito bacana lá embaixo se encontrando. Não sei se você já passou por lá. Se você ainda não passou, dá uma passadinha, você vai ver o que os jovens estão fazendo. Que coisa maravilhosa essa molecadinha está fazendo em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que você está alegre com a sua igreja, porque ela está preocupada com os seus filhos. Amém? Nossas crianças estão agora mesmo servindo a Deus. Irmãos, fé e tensão, sabedoria humana versus sabedoria divina, é o tema para essa manhã. Vamos estar discorrendo aqui um pouquinho sobre o capítulo 3 de Tiago. Tiago, para mim, é um dos livros mais práticos que nós temos na Bíblia. Tiago não está preocupado com ensinar para você como você deve crer. Tiago está preocupado em fazer com que você pratique aquilo que você crê. Tiago, ele vai numa linha, ele é muito conhecedor da palavra, ele olha o que acontece no Velho Testamento, ele sabe o papel dos homens chamados por Deus, e agora ele está trazendo, se você lê Tiago, você confunde Tiago com o Sermão do Monte, por exemplo. Você confunde Tiago com Provérbios. Você vai ver Tiago expressando exatamente aquilo que o Mestre Jesus Cristo, ele expressa. Eu tenho sido abençoado com as mensagens que temos recebido aqui, nessa série de fé e tensão. Porque tudo se concentra em Jesus Cristo. Tiago escreve, mas você vê Tiago. Aliás, Tiago era irmão de Jesus Cristo, mas ele não quer nem saber desse título que é tão importante depois da ressurreição do Senhor. Ele não se apresenta como eu sou o irmãozão de Jesus Cristo. Eu estava lá, eu conheço ele, ele é meu amigo. Não, ele se chama e quer ser chamado de servo do Senhor Jesus, escravo do Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é importante demais. Porque você conhece os escritos de um homem por aquilo que ele vive. Você começa a perceber quem é a pessoa por aquilo que ele crê e aquilo que ele expressa com palavras. Você é aquilo que você fala. Por isso que é muito importante quando o Tiago está começando aqui a ensinar para a gente no capítulo 3 quem são os aspirantes ao ministério, porque ele começa com esse texto, um texto que quer dizer para você quais são as qualificações de uma pessoa chamada para pregar, para usar palavras, para levar outros ao conhecimento profundo de Deus. Essa pessoa precisa ter algumas qualificações. Aliás, tem qualificações para você se tornar um crente, qualificações para você se tornar um diácono, um presbítero. Sem dúvida, há qualificações para você se tornar um homem que leva outros aos caminhos do Senhor, a direcionar suas vidas. E esse negócio é sério demais. Por isso a gente precisa conhecer um pouquinho do perfil desse homem. Tiago, como eu disse, era irmão do Senhor Jesus. Ele escreve essa epístola e ele se considera servo, porque ele tem um encontro com esse Cristo. Ele convive com o Cristo. Durante 30 anos da sua vida, ele está convivendo com seu irmão Jesus. E ele percebe coisas importantes na vida de Jesus. Aquilo que Jesus prega é aquilo que Jesus vive. Jesus, ele tem o tempo todo que provar que ele é o Messias. Irmão, nós não estamos falando aqui que o ministério é uma escola, você precisa da escola, você precisa da instituição, para conhecer as línguas originais e tudo mais. Mas você precisa conviver com Jesus. Aqui, Tiago está dizendo que nem muitos de vós sejam mestres. Olha como ele começa o texto. Ele vai falar para a gente, meus irmãos, capítulo 3, verso 1.
Muitos de vós não sejam mestres. Parece que ele está desanimando aqui algumas pessoas. Não é a hora de você ser mestre. Na verdade, ele está... Aqui a tradução é até soft. Se você pega o original, ele está dizendo, esquece disso. Vai buscar outra coisa. Se a tua motivação não é viver a vida de Cristo. Aqui não vale só o que você conhece, porque os sacerdotes, porque os antigos conheciam muito. Aqui tem a ver com discipulado. Aqui tem a ver com andar lado a lado com o mestre. Nenhum mestre deve dirigir a vida dos outros ou dizer para os outros o que deve fazer, se ele mesmo não consegue praticar aquilo que ele prega. É isso que Tiago está dizendo. Tiago aqui não está desanimando, ele só está dizendo, é sério demais esse negócio de falar de Deus. É sério demais subir num púlpito e dizer, irmãos, eu estou tremendo aqui, você não tem nem ideia. Toda vez que eu acredito que tanto o pastor Rivanildo, como o pastor Lisânias, pastor Samuel, quando sobem aqui, assim como eu, a gente treme na base. Porque usar a palavra para dirigir o curso espiritual da vida de uma igreja, irmãos, ou você está com o Senhor, ou as pessoas vão descobrir isso logo, logo. E o texto começa falando para nós, líderes. Precisamos entender o que significa dirigir a vida dos outros. Eu não sou capaz de dirigir nem a minha. Parece que Tiago aqui é muito sério nessas coisas. E ele diz mais, no verso 1, sabendo que receberemos mais duro juízo. Mais duro juízo. Ele começa aqui escrevendo para aqueles judeus que eram aspirantes ao ministério. Eles tinham saído na diáspora, estavam junto com o povo sofrendo. E sem dúvida eles perderam alguns postos. Logicamente Tiago também ele tem aquele senso de quando ele estava com seu irmão Jesus, ele via o que os sacerdotes faziam com seu irmão. Aqueles que conheciam a verdade, aqueles que acompanhavam as profecias, 330 profecias que são cumpridas em Jesus Cristo. Ele via o que os sacerdotes faziam, aquilo que eles pregavam não viviam. Alguns tinham interesses, e alguns desses homens se converteram, estavam no meio da diáspora, e Tiago agora está preocupado em ensinar o que significa direcionar a vida dos outros. E aí ele fala isso, nem muitos de vós sejam mestres, mas se você quer ser mestre, esteja seguro que você tem uma vida santificada, uma vida na presença do Senhor. Caso contrário, deixa disso. Deixa disso. Irmãos, o mundo tem sido levado por ideologias. Alguns se levantam, as elites pensantes dizem algumas palavras, por isso que ele vai dizer daqui a pouco que a língua é um problema sério. Porque o que eu falo muitas vezes vai causar ou destruição ou edificação. O mundo tem sido levado por aquilo que a gente fala. O que está no coração do homem, a boca fala, o que o coração está cheio. E quando você quer dirigir pessoas, e o mundo tem feito isso, grandes homens se levantam. Eu fico imaginando quando Hitler se levantou, entrou na igreja, que era o berço da reforma, e ele dentro da igreja, ele professa um tipo de cristianismo que é capaz de até escrever e reescrever uma nova Bíblia. Onde estava o povo? Mais do que isso, o que esse homem tinha no coração? As palavras, o que eu digo, o que as pessoas ouvem. Isso pode destruir, como pode edificar. Estamos juntos, irmãos? Grandes nações têm se levantado, fortalecido as suas economias, fortalecido a sua sociedade por causa de palavras de homens
que expressavam aquilo que havia dentro deles. Como nações têm sido destruídas completamente por causa de palavras e de pensamentos que nada têm a ver com o Senhor. Aliás, o coração da gente é o centro disso aqui. Se teu coração está em Cristo Jesus, a tua boca expressa os valores de Cristo. A tua casa é abençoada pelos valores de Cristo. A tua escola é abençoada. Teus sonhos são os sonhos de Deus. Você começa a expressar aquilo que está no teu coração. Irmãos, muitos casais estão à beira do divórcio. E tudo tem a ver com palavras, porque a palavra traduz aquilo que você é. Aquilo que teu coração é. Quando você está nervoso, você transfere isso para as palavras. E as palavras saem. Elas ferem, causam mais danos. E depois, para a gente retornar isso, um líder meu dizia assim: toda vez que você falar uma palavra, fale palavra doce. E se você tiver que engoli-la de volta, desce direitinho. Melhor que arredondo. Queridos, é tão importante que eu e você conheçamos a Jesus como Tiago conhecia. Tiago conviveu com Jesus. Tiago viu Jesus ressurreto. Tiago, ele começa a perceber um Jesus que é amoroso, um Jesus que sabe se comunicar, um Jesus que é capaz de ser firme quando ele tem que ser firme, principalmente com os religiosos, com aqueles que queriam trazer para esse novo momento, para essa nova aliança, um cristianismo retrógrado. Então ele tem que ensinar o que significa ser um mestre. Ele tem que ensinar o que significa conviver com Jesus antes de fazer qualquer coisa. É interessante isso aqui. Se você não convive com Jesus, não adianta a tua escola. Não adianta. Aqui não tem nada a ver com posição. Primeiro porque naquela época, para você ser um apóstolo, você tinha que ter muita coragem. Uma vez um pastor me perguntou: quando, pastor, a gente deixa de ser discípulo para ser apóstolo? Eu achei que ele estava brincando. Mas aí eu disse para ele: meu irmão, você nunca vai deixar de ser discípulo. Você vai morrer discípulo. O discípulo nunca é maior do que o seu mestre. Eu não faço discípulo para mim. Os discípulos que eu faço é para o Senhor. Paulo dizia: sigam-me porque eu sigo a Cristo. E essa caminhada que Tiago vai ter com Jesus ressurreto, de caminhar com ele, lado a lado, com seu mestre, por isso que ele chama Jesus não de irmão, mas de eu sou servo desse Senhor, soberano sobre a minha vida. Quero o irmão dele. Irmão, isso aqui é difícil demais, eu dizer que meu irmão agora é o meu Senhor, o meu Salvador. Eu tenho que ter um encontro muito forte. Eu tenho que conviver com ele de uma maneira muito profunda para poder dizer isso. Por isso que ser um mestre, Tiago está dizendo aqui, se você quer ser mestre, ande com o Senhor Jesus em profundidade. Conheça os seus pensamentos, conheça a sua visão, ande onde ele anda, sinta o que ele sente, fala o que ele fala, ouça o que ele ouve. E nosso coração começa a ser sensível, nosso coração começa a bater com o coração do Senhor, nossas palavras começam a expressar aquilo que Jesus é em nós. Andar com Jesus vai levar a gente a sofrer com Jesus. E sofrer por Jesus. Eu não sei se você sabe, mas Tiago, quando as pessoas começaram a persegui-lo pelo que ele dizia, porque a palavra que você professa, ainda que seja boa, ela pode te levar a sofrer. Às vezes a verdade te faz sofrer. E é interessante que Tiago, ele é levado depois ao pináculo de um templo e de lá ele é empurrado. Esse é o final da vida dele. Quando ele cai no chão, ele ainda não tinha morrido, então vão lá e apedrejam o homem até a morte.
Quando a gente lê esse texto, a gente tem que entender quem é que está escrevendo. Para você entender o que significa ser servo do Senhor e ser ministro do Senhor. Nem todos devem ser servos. E aqueles que são servos do Senhor para ministrar a educação do povo do Senhor na palavra dele, precisam entender o preço alto que significa dirigir pessoas aos caminhos do Senhor. Está disposto a pagar esse preço e dizer: Senhor, eis-me aqui, onde quer que tu quiseres eu vou. Eu não estou preso a nada senão a tua vontade. Amém? Essa é uma das audiências, é um grupo de leitores que Tiago está escrevendo. O outro grupo, ele se inclui. Ele também é um mestre. Ele é o pastor da igreja de Jerusalém. Esse homem havia crescido de uma tal maneira que Paulo olha para ele, chama ele de discípulo e de apóstolo agora. E ele é o pastor dessa igreja tremenda de Jerusalém. E aí então ele se inclui. E aí ele começa a dizer: muitos de nós tropeçamos. Todos nós tropeçamos. E aí inclui todos nós. Todos nós tropeçamos em palavras. E aí ele deixa aqui, claro, irmãos, ele deixa evidente que o propósito da fé não é instruir-nos meramente o que devemos crer, mas o que deveríamos fazer daquilo que nós cremos. É prática. Você não pode simplesmente querer que teu filho siga você por força. Tem que ser por palavras que demonstre aquilo que Deus já tem feito na tua vida. Exemplos que demonstrem a vida de Cristo em você. Eu tenho dito aqui que um crente deveria ser aquela pessoa que quando ele passa na rua, seria como se ele estivesse assim o tempo todo. Você está andando na rua, a pessoa está olhando para você como se você estivesse assim. Olha para mim, não, olha para o Senhor. Você vê a mim e está vendo o Senhor. As minhas atitudes, aliás, Tiago vai dizer isso. Quem é o sábio e entendido, mostra pelo teu bom trato, mostra pela pureza, mostra pelo respeito, mostra pela bondade, mostra pelo fruto do Espírito que está em você. Isso sai nas palavras. Isso sai nas palavras. Quando eu estou me comunicando com as pessoas, como eu me comunico? A língua é como fogo destruidor, ele vai dizer. A língua, tudo você pode domar. O Senhor na criação, ele cria todos os animais, as bestas, as feras, e dá para o homem a mordomia, e o homem consegue domar. Mas essa coisinha tão pequenininha chamada língua, está encerrada dentro de uma boca, por dentes e lábios. Quando isso se abre, é capaz de destruir uma casa inteira. É capaz de acabar relacionamentos profundos. É capaz de abençoar e ao mesmo tempo amaldiçoar. É capaz simplesmente, por alguém discordar de mim, eu acabar com a minha amizade com aquela pessoa de anos. Uma língua é perigosa, irmãos. Talvez alguns de nós entramos aqui essa manhã brigados. Eu não quero ir para aquele culto. Você vai comigo, mas eu não vou com você. Eu estou lá, mas meu coração está fora. Porque de repente você usou a palavra errada no lugar errado, no momento errado, e voltar atrás é algo difícil. Ao menos que Jesus está fazendo um trabalho muito grande em você. Ao menos que ao invés da divisão você queira a reconciliação. Que é o ministério que o Senhor tem dado para todos aqueles marcados pelo sangue do Senhor Jesus. Irmãos, organizações se desfazem por causa da língua. Irmãos, igrejas se dividem por causa de língua.
Casas estão divididas por causa da língua. Outro dia eu pedi perdão para o meu filho de 12 anos. É difícil um homem de 60 anos ficar pedindo perdão para uma criança de 12 anos. Mas, na verdade, o que está entrando aqui no tema é aquilo que Jesus quer que eu ensine para o meu filho. Essa coisa, irmãos, da gente crescer em maturidade significa a gente crescer em humildade. Significa a gente crescer naquelas coisas que vão de encontro ao meu caráter. Um caráter forjado naquilo que eu faço representa aquilo que eu sou. Tiago está dizendo que aquilo que você é o que está no teu coração. Se teu coração está preso a Jesus, Jesus será apresentado para o teu filho. Interessante que meu filho me ouviu falar um negócio, depois ele me repreendeu e falou: pai, o senhor falou isso para mim. Aí eu falei, filho. Aí de noite eu estava lá deitado, eu não queria pedir perdão, irmão. Eu confesso a você, eu vou pedir perdão para o garoto de 12 anos. Aí estou lá deitado e o Senhor me incomodou. E eu acordei e chamei o meu filho. Falei: filho, vem cá. Papai falou de uma maneira errada com você. Eu quero te pedir perdão. Eu sei que você sentiu. Eu quero te pedir perdão. Você me perdoa? Perdoa, papai, porque o papai está triste. Aí ele começou a chorar. Não, pai, o senhor estava certo. Queria me dar uma força. Aí eu falei: filho, o papai está errado. Eu quero que você me perdoe. Eu me sinto mal. E eu quero que você me perdoe. Ele falou: eu te perdoo, pai. Aí me abraçou, me beijou. Ele já faz isso normalmente, mas naquela hora ele me abraçou, me beijou. Eu vi uma coisa, sabe? Deus ensinou para ele o que significa pedir perdão. Que isso não tem idade. Aliás, irmãos, para a obra de Deus, para as coisas de Deus, não tem tempo de casa. Todos nós aqui precisamos entender que estamos na mesma página, que tropeçamos nas palavras, que falamos aquilo que não devemos. Essa é uma das razões porque precisamos da igreja, porque precisamos do encorajamento uns dos outros, porque precisamos dos pequenos grupos, porque precisamos de uma igreja que pregue a palavra, que corrija o curso da nossa vida e sejamos confrontados com aquilo que Jesus é e aquilo que nós não somos. E tenhamos esse parâmetro de que a gente pode acertar nossa vida, sim, porque o Senhor é o mais interessado na nossa maturidade. E tudo isso passa pelas palavras. Por isso, queridos, que quando fala da língua aqui, está falando de quem nós somos. Eu sou interpretado pela minha língua. Quando você vai no médico e o médico fala: põe a língua para fora, ele descobre que você está doente pela língua. Aqui Tiago está dizendo para a gente que a nossa língua, ela pode abençoar, como ela pode amaldiçoar. E a única coisa que pode corrigir a nossa língua é a nossa adoração, é a nossa forma de chegar na presença do Senhor e perceber que Ele é santo, santo, santo. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que usaram a língua. Se você abre a tua Bíblia aí, Isaías capítulo 6, você vai ver Isaías tendo uma visão do Senhor sentado no alto e sublime trono. E é interessante que quando ele vai falar disso, ele está pensando na morte do rei Uzias, porque começa o texto dizendo: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele vai descrever o que ele viu no sonho, não sei se acordado, eu não sei se dormindo, a Bíblia não diz isso para a gente, só diz que esse homem teve uma visão da eternidade do Senhor, como soberano. Quando você tem essa visão de um Deus soberano, você cai de joelhos.
E a primeira coisa que vai acontecer é você reconhecer que a tua língua é uma língua que fala, às vezes, coisas que não deve. Você quer ver o verdadeiro avivamento? É quando você vê o Senhor no trono e percebe a tua pequenez. Você percebe a grandeza desse Deus. Diz que os anjos naquele texto voavam, serafins, e diziam: Santo, 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 a Trindade Santa Divina. E ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então a primeira coisa de um avivamento verdadeiro é eu reconhecer que meus lábios não são lábios puros. Que meus lábios às vezes professam aquilo que vão de encontro à vontade de Deus. Que eu estou ferindo pessoas. Que às vezes eu firo dentro da minha casa, os meus filhos, a sociedade. Diz que esse homem, quando ele reconhece isso, seus lábios são impuros, um anjo vem e traz com ele uma tenaz com brasa viva e toca os seus lábios e diz: a tua iniquidade foi perdoada, perdoados os teus pecados. Essa é a ideia. Se você quer ser uma bênção na tua casa, quer ser uma bênção no ministério, começa por lábios puros, tocados pelo Senhor. Uma vida cheia do Espírito. Aliás, antes de começar qualquer ministério, quando Jesus ressurge, ele vai naquela casa onde todo mundo está escondido, ali os discípulos estão escondidos. Ele passa uma noite inteira, diz lá em Lucas capítulo 24, verso 44 a 47. Jesus passa a noite ali conversando com eles sobre o que aconteceu na Torá, nos Salmos e nos Profetas. É isso que de mim está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos Profetas. E aí ele dá uma descrição do que estava escrito. Que o Filho do Homem iria padecer, sofrer, morrer, ressuscitar no terceiro dia, e que seu nome fosse pregado em todas as nações. Mas vão primeiro a Jerusalém, fiquem lá até que do alto sejais revestidos com o Espírito Santo. Irmãos, nenhum ministério, nenhuma língua vai ser domada sem a ação do Espírito Santo nos conduzindo à sua palavra. Nós não temos essa condição de domar esse pequeno órgão enclausurado entre duas jaulas, que são os dentes e os lábios. Ao menos que o Espírito Santo esteja conduzindo o meu coração. Estamos juntos, irmãos? E aí você entende por que Tiago ele vai dizer essas coisas sobre mestres. Ele vai dizer essas coisas sobre línguas. Ele vai dar esses 3 exemplos interessantes. Do cabresto na boca do cavalo, do leme que conduz um barco, do fogo, da faísca que é capaz de arrebentar com toda uma floresta. A língua é indomável. Mas se o Espírito está lá, a gente se quebranta. A gente vai para a cruz. E lá na cruz, o Senhor resolve o nosso problema. A paz, perdão e a ministério. É engraçado porque Tiago ele vai dizer, puxa, as feras são domadas, tudo é domado, a criação toda é domável, mas a língua não é. Por quê? Aí ele fala da sabedoria divina. A sabedoria divina, ela é uma sabedoria que vem de Deus.
ela entra através do Espírito Santo na tua vida. E ela vai te conduzindo. Não sei se já aconteceu contigo, de vez em quando você está conversando com uma pessoa, de repente não tem uma palavra e Deus coloca exatamente na tua boca o que você deveria estar falando. E você fala. Depois você fica até surpreso. Uau, eu falei uns negócios, não sei nem de onde veio, mas eu falei e deu certo. Sabe o que é isso? É que durante toda a tua vida você está escutando a palavra de Deus. Ela vai para o teu HD. Você não percebe. Você anda pela rua, você vê alguma coisa, HD. Você escuta uma palavra, pastor Rivanildo, pastor Lisânias, HD. Aí, de repente, quando você precisa, o Espírito Santo vai lá e traz para você e te dá. Essa é a função do Espírito, te fazer lembrar daquilo que Jesus fez aqui nesse mundo. E o que Ele fez está na sua palavra. E é o Espírito que vai te conduzir a palavra o tempo todo da tua vida. Por isso, queridos, que dá para domar a língua. Dá sim. Se a gente é capaz de dizer para os outros o que os outros devem fazer, nós precisamos saber, nós mesmos, que precisamos fazer aquilo que Deus quer que façamos. Amém? E por isso que a sabedoria de Deus, ela é pura. Por isso que a sabedoria de Deus, ela é respeitosa. Por isso que Deus não quer que você convença as pessoas com a força. Não é pela força, mas é pelo meu Espírito. Quando o Espírito de Deus está, a liberdade. A gente consegue expressar as coisas de uma maneira a edificar. Edificamos uns aos outros, edificamos a nossa casa, edificamos nossos filhos com palavras. Palavras doces, palavras espirituais. Por isso, queridos, que essa coisa de ter Jesus no coração é muito mais do que você participar de uma igreja. É muito mais do que você sentar no banco e escutar. É você levar para casa e praticar esses conceitos, esses princípios que a palavra de Deus narra, e Tiago é muito, mas muito claro em tudo que ele expressa no capítulo 3. Em dizer que eu sozinho não vou conseguir, mas se a sabedoria divina, ela vem do Espírito Santo de Deus e da sua palavra, e eu consigo. Talvez essa manhã, alguns de nós precisamos dizer para o Senhor: Pai, eu quero domar minha língua. Eu tenho ofendido com meus lábios. Eu tenho perdido algumas coisas. Eu gostaria, Senhor, que a tua sabedoria viesse sobre a minha vida de uma tal maneira que me ensine a amar o meu irmão, amar a minha esposa, amar o meu marido. Eu me lembro de uma senhora que o marido chegava em casa, ela descarregava uma lista de coisas que o marido não era. Você, blá, 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 blá. Você, blá, blá. Um dia eu fui buscar esse homem, diácono de uma igreja, que eu pastoreei, enchendo a cara de cerveja. Cheguei naquele bar, tá ele lá sentado, um bocado de garrafa. Falei: meu irmão, o que é isso? Ele já estava até falando mole. Aí ele falou: pastor, não dá para chegar em casa cedo. Eu não quero ir para casa cedo. Eu não sirvo mais para aquela casa. Eu sou criticado, meu trabalho não serve, tudo que eu faço não presta. Língua. A língua é capaz de destruir. E você crê que Jesus é o Deus do impossível? Que Jesus tem o poder de transformar qualquer coisa? Ele tem o poder de fazer aquilo que você não pode fazer. Você precisa aplicar. Você vê, não é uma questão só de orar, caia sobre.
Senhor, eu quero que tu queimes o meu inimigo. Não. O Senhor vai dizer, eu tenho mais o que fazer. O que o Senhor quer é que você pratique a fé que você tem aprendido. Irmãos, tem pastores por aí que pregam uma coisa e quando não acontece na vida dele, ele prefere se mudar para que as pessoas não vejam que ele falhou. Nós precisamos ser honestos, porque a sabedoria divina ela é honesta. Ela coloca a gente como servo e o Senhor como Senhor. O único que tem direito a fazer o que quiser aqui é o Deus a quem nós adoramos. E é Jesus, o cabeça dessa igreja. E quando Ele faz, irmãos, Ele quebranta a gente. Não tem grande nem pequeno. Quando o Senhor toca, Ele nos quebranta. E nos faz vê-lo santo, santo, santo. Isaías, no capítulo 6, ele tem uma visão de Deus. Mas no capítulo 5, sabe como ele pregava? Abre lá no capítulo 5, verso 8. Ai de vós! Verso 11. Ai de vós! Verso 18. Ai de vós! Verso 22. Ai de vós! Mas quando ele chega no capítulo 6, tem essa visão de Deus. Ai de mim! A gente às vezes, sabe, dá aquela impressão que você é o cara. Que você sabe tudo. Ao menos que você chegue. E quando você chega na presença do Senhor, aí você percebe o quão pequeno. O quão ínfimo. Irmãos, eu vivo, talvez vou viver como meu pai viveu até 93 anos. Eu espero viver pelo menos até uns 80 por aí, 80 e poucos. Mas é isso que eu vou viver. E se eu viver até 100, beleza. Mas vou morrer. Eu não tenho muito tempo. Deus é eterno. Deus é Senhor. Deus planejou tudo que você vê e o que você não vê. Esse é o Deus que eu tenho. Deus que terminou as obras antes que o mundo fosse criado. Que Deus é esse que nós estamos falando aqui? É esse Deus que você precisa ter uma visão. E que você não é nada senão servo. E que quando você instrui as outras pessoas, precisa instruí-las a serem como Jesus é. Digam-me porque eu estou seguindo a Cristo. É o que você precisa dizer na sua casa. Os seus filhos, sua esposa, todos que estão ao teu redor precisam ver Jesus, ainda que sem palavras que saiam da tua boca. É o recado de Tiago para nós essa manhã. Alguém aqui essa manhã que quer dizer para Jesus, Senhor, eu quero ser algo precioso que tu estás fazendo no meu coração. E se meu coração, o teu coração ainda precisa de um toque, eu também quero te convidar para orar por você aqui. Nós vamos ter daqui a pouco os nossos presbíteros servindo você ali com uma oração. Mas se você quer uma transformação, porque a língua traduz o que você é. E se a tua língua essa manhã precisa de uma correção, escute a voz do Senhor. Vamos orar juntos. Porque todos nós tropeçamos em palavras. E todos nós seremos julgados por aquilo que falamos, irmãos. Por isso que o julgamento é duro. Principalmente para nós que estamos aqui em cima. E temos que pregar e viver aquilo que pregamos. Mas se você quer na sua casa uma transformação, uma renovação, precisa passar pelo altar. Não esse altar, mas o altar onde você se encontra com o Senhor e percebe a sua grandeza e a tua pequenez.
e possa dizer para o Senhor: Senhor, aqui estou. Toca a minha língua, para que meu coração expresse coisas lindas e maravilhosas que tu estás fazendo em mim. Se você quer isso, vem aqui à frente, eu quero orar com você, eu quero chamar o meu pastor Riva, que vem aqui à frente. A gente vai orar por vocês. A boca fala o que o coração está cheio. Que meu coração esteja cheio da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor, dos caminhos do Senhor, dos sonhos do Senhor. Que a minha esposa, meu filho, meus sonhos possam ser os sonhos do Senhor, expressos pela minha língua. Que o mundo saiba quem é o meu Deus, pela minha língua. E quando meus filhos olharem para trás, possam ver um pai e uma mãe que usou a sua língua para abençoar a sua casa. Pastor Ivanildo, por gentileza. Senhor Deus, eis-nos aqui, rogando, clamando ao Senhor, para que o Senhor cure o nosso coração, Senhor. Porque como o pastor Humberto colocou, é de lá que vem, ó Deus, as boas ou más palavras, Senhor. É do nosso coração que brotam bênção ou maldição. Então que o Senhor nos ajude a, em todas as instâncias, ó Deus, esferas de relacionamentos nos quais estamos inseridos, seja em casa, no trabalho, na escola, na roda de amigos, seja onde for. Que as nossas palavras sejam recheadas pelo temor do Senhor, sejam permeadas pela sabedoria do Eterno. Que seja assim, ó Deus, que o Senhor cure nosso coração, para que as nossas palavras sejam abençoadoras, para que as nossas palavras sejam medicina, que curem, ó Deus, o coração daqueles que estão ao nosso redor. Que as nossas palavras, que os nossos lábios profiram tão somente palavras que edifiquem o outro, palavras que acrescentem alguma coisa a mais do Senhor na vida do outro. Que seja assim, ó Pai, a começar por mim. Que os nossos filhos, que o nosso cônjuge, que os nossos pais vejam a glória do Senhor por meio das nossas palavras. Que seja assim. Nós oramos dessa maneira, no nome de Jesus. Amém e amém.